Hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Gênesis, mergulhando no capítulo 14, que narra a batalha dos reis e o encontro entre Abrão e Melquisedeque. Este capítulo é rico em lições sobre guerra espiritual, fé em ação e as bênçãos que vêm da obediência a Deus. Antes de começarmos, deixe nos comentários abaixo de qual cidade e estado você é, e também comente a data que está fazendo esse estudo. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo enquanto exploramos este texto sagrado. Vamos descobrir juntos as lições eternas deste capítulo e como ele pode moldar nossa vida cotidiana. Este estudo não apenas nos ajudará a entender melhor as Escrituras, mas também nos convida a refletir sobre como podemos aplicar essas verdades em nossas lutas e decisões. No capítulo anterior, vimos a separação entre Abrão e Ló, bem como a renovação da promessa de Deus a Abrão. Agora, em Gênesis, capítulo 14, somos apresentados a um momento dramático na vida de Abrão, a captura de Ló durante uma guerra entre reis e a intervenção corajosa de Abrão para resgatá-lo. Este episódio revela a força da fé em ação e a soberania de Deus em proteger seus filhos. Além disso, o encontro de Abrão com Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, é um evento significativo que aponta para o plano redentivo de Deus. Este capítulo nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo em meio a conflitos, e de reconhecer sua presença em todas as circunstâncias. Vamos começar lendo Gênesis 14, versículo 1 e 7, onde somos introduzidos à guerra entre os reis. Também lemos sobre uma guerra entre 4 reis liderados por Quedorlaomer, rei de Elazar, e 5 reis liderados pelo rei de Sodoma. Essa batalha ocorreu porque os 5 reis se recusaram a continuar pagando tributo aos 4 reis após 12 anos de submissão. O resultado foi uma guerra brutal, com vitória inicial dos 4 reis invasores. As alianças entre reinos e as disputas por poder eram comuns no mundo antigo. No entanto, o foco principal deste relato não está nas estratégias militares ou nos detalhes da guerra, mas sim no papel de Abrão e na providência divina. Após a vitória dos 4 reis, eles saquearam Sodoma e levaram cativos, incluindo Ló, sobrinho de Abrão. Esse evento serve como um lembrete de que as escolhas que fazemos podem ter consequências diretas em nossas vidas. Ló havia escolhido morar perto de Sodoma, uma cidade conhecida por sua maldade, e agora sofria as consequências dessa decisão. Ao saber que Ló havia sido capturado, Abrão agiu imediatamente. Em Gênesis 14, versículo 13 e 14, lemos que veio um fugitivo e o anunciou a Abrão, o hebreu, que habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu. Abrão então organizou seus homens, 318 servos treinados, e partiu em perseguição aos invasores. Essa ação de Abrão demonstra sua coragem, liderança e compromisso com sua família. Ele não hesitou em enfrentar exércitos poderosos para resgatar seu sobrinho. Isso nos ensina que a fé em Deus não é passiva. Ela nos motiva a agir com coragem e determinação, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis. Abrão dividiu seus homens e atacou os invasores de surpresa durante a noite. Ele conseguiu derrotá-los, recuperar todos os bens saqueados e libertar os cativos, incluindo Ló. Essa vitória não foi apenas uma demonstração de habilidade militar, mas também um testemunho da proteção e provisão de Deus. Este episódio nos ensina que Deus está presente em nossas lutas e nos capacita a enfrentar desafios que parecem insuperáveis. Em Isaías 41, versículo 10, lemos: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Após a vitória, Abrão encontrou-se com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Esse encontro é profundamente significativo, pois Melquisedeque é um tipo de Cristo, conforme explicado em Hebreus 7. Ele é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, simbolizando a eternidade e a perfeição do sacerdócio de Cristo. A oferta de pão e vinho por Melquisedeque também aponta para a ceia do Senhor, instituída por Jesus como memorial de sua morte e ressurreição. Isso nos lembra que Deus sempre aponta para seu plano redentivo, mesmo em momentos históricos aparentemente simples. Abrão, por sua vez,
reconheceu a autoridade espiritual de Melquisedeque e entregou-lhe o dízimo de tudo o que havia recuperado. Essa atitude demonstra sua humildade e gratidão a Deus, reconhecendo que toda vitória vem dele. Após a vitória, o rei de Sodoma ofereceu a Abrão todos os bens recuperados, exceto os homens que haviam sido libertados. No entanto, Abrão recusou a oferta, declarando: "Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abrão." Essa decisão de Abrão é um exemplo poderoso de integridade e dependência de Deus. Ele sabia que sua riqueza e sucesso não deveriam vir de fontes questionáveis, como Sodoma, uma cidade marcada pela maldade. Ao recusar os bens, Abrão demonstrou que sua confiança estava em Deus, não nas riquezas materiais. Este episódio nos ensina sobre a importância de manter nossa integridade e evitar compromissos que possam macular nosso testemunho. Em Tiago 4, versículo 4, somos advertidos: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Devemos buscar contentamento em Deus e evitar cair na armadilha das riquezas ilícitas. Você sabia que Melquisedeque é mencionado apenas 2 vezes no Antigo Testamento, Gênesis 14 e Salmo 110, e recebe atenção especial no Novo Testamento? Em Hebreus 7, ele é apresentado como um tipo de Cristo, destacando o caráter eterno e superior do sacerdócio de Jesus. Isso nos mostra que até mesmo figuras aparentemente secundárias na Bíblia têm um papel importante no plano redentivo de Deus. Outro ponto interessante é que Abrão entregou o dízimo a Melquisedeque antes da lei mosaica ser instituída. Isso demonstra que o princípio do dízimo é anterior à lei e está enraizado na adoração e gratidão a Deus. Em Malaquias 3, versículo 10, somos exortados a trazer os dízimos ao tesouro de Deus, prometendo bênçãos abundantes em troca. Além disso, a recusa de Abrão em aceitar os bens de Sodoma serve como um alerta sobre os perigos de associar-se com o pecado. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, lemos: "Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos." Devemos ser cuidadosos ao escolher nossas parcerias e fontes de provisão, garantindo que elas estejam alinhadas com a vontade de Deus. O que podemos aprender com este capítulo para a nossa vida hoje? Primeiro, devemos confiar em Deus mesmo em meio a conflitos e desafios. Assim como Abrão enfrentou exércitos poderosos com coragem e fé, somos chamados a confiar em Deus em todas as áreas de nossa vida. Em Filipenses 4, versículo 13, lemos: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Segundo, devemos reconhecer a soberania de Deus em nossas vitórias. Abrão atribuiu sua vitória ao Deus Altíssimo, não à sua própria força ou habilidade. Isso nos lembra que toda conquista é um presente de Deus. Em 1 Coríntios 15, versículo 10, Paulo escreve: "Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão." Terceiro, devemos manter nossa integridade e evitar compromissos que possam comprometer nosso testemunho. A recusa de Abrão em aceitar os bens de Sodoma é um exemplo de como devemos priorizar nossa relação com Deus acima de qualquer ganho material. Em Mateus 6, versículo 19 e 20, Jesus nos exorta: "Não acumuleis para vós tesouros na terra, mas acumulai para vós tesouros no céu." Finalmente, este capítulo nos desafia a reconhecer a presença de Deus em nossa vida através de figuras como Melquisedeque. Ele nos lembra que Deus sempre está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não percebemos sua mão diretamente. Em Romanos 8, versículo 28, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O relato da Batalha dos Reis e o encontro com Melquisedeque estão conectados a outras partes da Bíblia, apontando para o plano redentivo de Deus. Aqui estão algumas dessas conexões. Melquisedeque é apresentado como um tipo de Cristo em Hebreus 7, destacando o caráter eterno e superior do sacerdócio de Jesus. Ele prefigura o papel de Cristo como nosso sumo sacerdote, que oferece pão e vinho como símbolo de seu corpo e sangue. A vitória de Abrão sobre os reis invasores demonstra a soberania de Deus em proteger seus filhos. Em Salmo 121, versículo 1-2, lemos: "Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra."
A entrega do dízimo por Abrão a Melquisedeque aponta para o princípio bíblico de honrar a Deus com nossas finanças. Em Provérbios 3, versículo 9 e 10, somos instruídos: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. A recusa de Abrão em aceitar os bens de Sodoma nos ensina sobre a importância de manter nossa integridade e evitar compromissos que possam macular nosso testemunho. Em 1 Pedro 2, versículo 12, somos exortados a ter uma boa conduta entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, considerem as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 14, a Batalha dos Reis e o encontro com Melquisedeque, mas está apenas a continuação de uma jornada incrível pela palavra de Deus. Este capítulo nos mostrou a importância da fé em ação, da integridade e da soberania de Deus. Ele nos desafia a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a reconhecer sua presença em nossa vida. Deixe nos comentários abaixo como este estudo impactou sua compreensão sobre a fé em ação e a soberania de Deus. Compartilhe sua reflexão conosco e incentive outros a crescerem na fé. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando esta série transformadora. Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo, quando vamos explorar Gênesis, capítulo 15, a aliança com Abrão e a promessa de descendência. Fique firme na fé e lembre-se, você é parte do grande plano de Deus.